Queridos, a paz do Senhor, nós estamos aqui hoje em mais uma pré-aula, gravando a pré-aula de número 6, que traz como título A Lei, a Carne e o Espírito. É uma excelente aula para quem gosta das cartas romanas, da Epístola aos Romanos, que nós estamos acompanhando. O grande José Gonçalves fez uma excelente lição. Nós iremos falar um pouquinho sobre cada tópico, discutir cada tópico e principalmente, à medida que formos aprofundando nessa carta, nós veremos o quanto Paulo usou e usa a filosofia para nos trazer algo magnífico da parte de Deus para a igreja atual. Eu quero hoje mandar um grande abraço a todas as mães, porque essa data que nós estamos nessa revista, a edição de número 6, é o Dia das Mães. A você professora, professor, a você principalmente a aluna que está conosco, que é mãe, as professoras mães, que Deus possa abençoar vocês, excelente domingo e excelente dia. Como sempre, quero mandar um grande abraço às pessoas que compartilham a nossa lição, que divulgam no WhatsApp, que divulgam no Facebook e principalmente que tem nos honrado, deixando discreto a toda a equipe, toda a bancada. Eu quero iniciar mandando um abraço ao Cides Dantas, ao meu amigo Dotivo Timóteo, ao meu amigo Elivan Silva Oliveira, ao Mário Pires, ao todo o pessoal da Banaína Imóveis, a professora Adriano, que sempre tem estado conosco, nos abençoando e principalmente nos honrando, ajudando toda a bancada. Eu quero mandar um abraço a Clóvis Domingues, ao Jailson Ferreira de Oliveira e a minha querida amiga Meire de Jesus. Deus seja contigo, minha querida. Hoje nós vamos iniciar essa lição de número 6, lendo tópico a tópico e discutindo cada tópico. Está comigo grandes homens de Deus, todos evangelistas. Eu vou consagrar o pastor para não haver discussão entre eles. Pastor Rafael, pastor Toninho e meu amigo pastor José Marquinhos, todos pastores. Ambos já conhecidos de vocês, então já estão em casa. A introdução, nós vamos começar com o pastor Antônio Toninho. Fica à vontade, meu querido. Amados, a paz do Senhor. Vamos à introdução. Na lição de hoje, estudaremos o papel do cristão em relação à lei, a carne e o espírito. Paulo apresenta um estudo a respeito desse tema no capítulo 7. Ele se utiliza de 3 analogias para decorrer sobre os assuntos: analogia do casamento, analogia de Adão e no paraíso e analogia da carne versus o espírito. Como devemos nos comportar diante da lei? Como explicar que mesmo depois de já termos recebido a graça de Deus, passamos por conflitos espirituais internos? O que isso significa é que vamos procurar responder nesse estudo. Querem falar alguma coisa sobre isso? Rafael, eu sei que você gosta dessa revista, pode ficar à vontade, meu querido. Até porque achei interessante, primeiramente para os irmãos, lição muito importante que nós vamos aprender bastante nessa lição. Primeiro Paulo fala aqui que nós vamos explicar sobre a analogia do casamento e na lei. Gente, isso é profundo demais. Vamos aprender bastante mesmo. Eu acho interessante que quando nós vimos essa introdução que Paulo vai falar sobre casamento, sobre paraíso, a profundidade de que Deus trata o casamento na atualidade. Essa é a importância que nós vamos ver, o porquê Paulo traz para todos os judeus a figura do casamento. Então entenda uma coisa, Paulo ele nos leva nesse capítulo que nós vamos estudar agora, para essa introdução você vai anotar aí, ele nos leva a uma visão específica de que não existe contrariedade à lei. As pessoas acham que por nós estarmos na graça nós devemos esquecer da lei. Vai se tornar chato esse motivo da sala de aula, porque parece que a revista fica repetindo, mas Paulo sempre vai trazer a contrariedade, o motivo de que nós não estamos contra a lei, o método de diatribes e principalmente Paulo sempre vai usar um discurso filosófico. Essa revista toda vai ser assim. Nós vamos ter a tese agora muito bem difundada, tem que ser difundada muito bem, principalmente pelos professores, sobre predestinação. Paulo vai falar sobre isso em Romanos, e muito cuidado com alguns alunos desse termo predestinação. Então Paulo, nesse capítulo, vai falar específico que nós não estamos contrários à lei. É interessante que ele vai introduzir a analogia do casamento, vai introduzir agora a analogia de Adão no paraíso, depois ele vai falar de carne versus espírito. Ao usar essas analogias, Paulo põe um manifesto de que Cristo também nos libera da lei. Ele cumpriu a lei, então ele está nos liberando e nós abraçamos a graça. Porém, nós olhamos para a lei e continuamos enxergando o sacrifício de Jesus. Precisa ficar claro que a grande pergunta dessa lição é: como ficam os cristãos agora diante do Antigo Testamento? Essa é a pergunta. Quer falar alguma coisa, meu querido? A paz do Senhor.
Deus abençoe a todos. É interessante a gente observar essa lição, porque hoje, dentro de tantas teologias, tantas linhas de pensamento, a gente já tem uma visão mais ampla do que a lei, do que a graça, a diferença entre ambas, mas o que nós vemos aqui que foi uma dificuldade enfrentada por Paulo, né? Foi algo que ele se preocupou em passar para a igreja, uma vez que os cristãos ou gentios estavam se convertendo ao Evangelho, e até então os judeus, por serem a nação escolhida por Deus, queriam que os gentios obedecessem a lei da mesma forma que eles obedeciam, que cumprissem a lei da mesma forma que eles cumpriam, até onde nós vemos a questão da circuncisão, que foi combatido por Paulo, uma vez que Pedro enfrentava essa dificuldade quando estava com os judeus, dizia que os gentios precisavam passar pela circuncisão, quando estava com os gentios dizia que eles não precisavam, e nós vimos Paulo deixando esse estudo maravilhoso nessa carta aos Romanos para dar uma luz maior dentro dessa visão da lei, da carne e do Espírito. Bem, eu vou continuar aqui no tópico número 1. Quem vai ter o tópico número 1? Pastor Rafael. A lei ilustrada na analogia do casamento. Fica à vontade, meu querido. A metáfora do casamento. O apóstolo Paulo mostra que homem algum pode ser salvo pela lei, até mesmo aqueles que guardam com zelo e devoção. Aqueles que já possuem uma nova natureza também não serão guardados do pecado por observarem a lei. A insistência de Paulo, que se estende desde o capítulo 6 com respeito à função da lei, agora o conduz a usar o casamento como uma analogia que contrasta o viver através do preceito da lei e nova vida em Cristo. Paulo usou o casamento para mostrar o nosso relacionamento com a lei. O apóstolo ressalta que o contrato de casamento perde a validade quando um dos cônjuges morre. Segundo a Bíblia, de aplicação pessoal, por morrermos com Cristo, a lei não pode mais nos condenar. Estamos unidos a Cristo. É interessante isso também. Paulo ele vai trazer algo magnífico que nós possamos tirar um proveito, principalmente para que os judeus tirassem proveito. Querem falar algo sobre isso? Sobre esse tópico? Sim, irmão Antônio, quer ficar? Amém. À vontade, querido. Bastante interessante quando nós falamos sobre a lei. O próprio Jesus, mesmo sendo a graça, ele cumpriu a lei. E por que o cristão também não deve cumprir a lei? Inclusive, a gente estava até conversando com o presbítero, ele falou que ele não cumpre a lei. Se o senhor não cumpre a lei, como é que nós vamos viver sem a lei ser aplicada para nós? É lei, você está dirigindo aí na cidade, você não tem que parar no semáforo? É uma lei, você tem que ser cumprida. Você não tem que pagar os compromissos, as contas? É lei. Então nós vivemos pela graça, mas a lei tem que ser cumprida. Jesus cumpriu muito bem a lei. É tão fácil aquele texto lá da mulher que estava em adultério. Chegaram os homens se entregando a Jesus e falou assim: eu quero ver o que ele vai arrumar. Porque Jesus naquele momento ali, ele é a graça. Aí ele falou assim: olha, se é para cumprir a lei, nós vamos cumprir a lei. Só que eles não entenderam nada, porque a lei era apresentada como a lei que foi dada a Moisés para o povo judeu. Mas ali, na hora que apresenta Jesus àquela mulher, eles acham que Jesus ia ali apedrejar ela, que era a lei, quem estava em adultério. Mas Jesus primeiro ele questionou. Ele: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vocês estão querendo apedrejar, nós vamos apedrejar, mas primeiro vamos ver. Porque na verdade ali, como eu faço a lei foi Deus que deu. Mas muitas da parte da lei foi o homem que escreveu o pecador. Então, se a lei é para ser cumprida, nós vamos cumprir a lei, porque Jesus não veio para tirar a lei, ele veio para cumprir a lei, ele veio para poder nos ensinar que a lei também tem que ser cumprida. Então, é graça e lei. Hoje nós vivemos debaixo do que? Da graça, mas a lei nós temos que cumprir sim. Eu acho interessante que, ao trazer à tona a analogia do casamento, Paulo ele mostra
toda a comunidade que todos nós estávamos ligados à lei antes da existência da graça. Isso é interessante. Então, a vinda de Yeshua, de Jesus, nos mostra que nós fomos mortos para com tais ações, tais tradições. A lei tinha problema? Não. O que tinha problema era o homem que estava se utilizando da lei para matar. E isso é interessante. Então, com a morte de Jesus, nós fomos sepultados para o cumprimento da lei. Olha que interessante. Então, nós precisamos entender que as ações que nós tínhamos no passado, elas agora são entregues na cruz do Calvário. A ação pecaminosa que nós tínhamos, ela morre com Jesus. É isso que Paulo está tentando explicar. Aí ele fala sobre o casamento, que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Após ele morrer, ela pode casar-se novamente. O que o Paulo está dizendo? Que nós estávamos ligados à lei, mas Jesus nos libertou. Logo nós éramos esposos de quem? Da lei. Nós éramos fiéis à lei. Todo ser humano vivia arraigado à lei, aos cerimoniais da lei. Mas Jesus, cumprindo a lei, Ele nos faz agora uma nova proposta. É por isso que nós somos noivos. Há um novo casamento com Jesus. Então Paulo diz que não deve existir a poligamia. O que é a poligamia? É você servir vários deuses, diversas leis. E hoje tem muita gente fazendo miscelânea de lei na igreja atual. É isso que Paulo deve fazer. Nós precisamos entender que nós não podemos viver mais a lei do que a graça, ou mais a graça do que a lei. Ambas devem andar correlacionadas. É isso que Paulo quer dizer. É interessante aqui que essa tese paulina mostra que nós cristãos somos libertos da lei por Cristo, mas a mesma nos serve de aios. O que é aios? Nos serve de mãe. Por quê? É através da lei que nós conhecemos o nosso pecado. Romanos 7,7, olha o que diz esse texto. Ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha que interessante. É isso que deve ficar explícito nessa aula, ok? Quer falar uma coisa, Marcos? Fica à vontade, meu querido. O que nós observamos aqui é que em todas as etapas da raça humana, o que nós vemos é Deus querendo aproximar-se do homem, mais uma vez, depois do rompimento, através do pecado. E, como já foi dito, a lei ela é maravilhosa, mas o problema está em cada um de nós, que não sabemos ou não soubemos observar e cumprir verdadeiramente a lei. Porque se a gente observar o que as pessoas estavam fazendo, elas acreditavam que se elas cumprissem a lei, Deus era obrigado a abençoar elas. Ao passo que se você chegar primeiramente a Deus, você vai estar cumprindo toda a lei. Esse é o referencial. É o que nós vemos hoje, mesmo na época da graça, nós vivenciamos esse paradoxo aí. A teologia da prosperidade. Se você é fiel a Deus, Deus é obrigado a te abençoar. É o que a teologia da prosperidade está dizendo, está ensinando para os cristãos. E não é dessa forma. Se nós chegamos primeiramente a Deus, nós já estaremos cumprindo toda a lei. Nós vamos entender que chegai-vos, pois, a Deus, e Deus chegará a vós. É um texto muito interessante para se estudar. Muito interessante. Rafael, sim, meu querido, Antônio, fica à vontade. Eu acho que nós temos que entender que a nossa vida cristã hoje é baseada em lei e graça. Se nós não andarmos nessas duas leis, nós estamos perdidos. Nós temos que andar nas duas. Não é mesmo? Verdade, verdade. Lei e graça. Verdade, lei e graça. Eu vou continuar aqui, tópico de número 2, que fala a metáfora da mulher viúva. Quem vai ler para mim? Sim. Pastor Marcos, com vontade, meu querido. A metáfora da mulher viúva. Os versículos 2 e 3 do capítulo 7 concluem a analogia do apóstolo a respeito do casamento. Paulo afirma que, vivendo o marido, se a mulher se casar novamente com outro homem, ela será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre para se casar novamente. A intenção era mostrar que a morte de Cristo na cruz e os cristãos juntamente com ele
rompeu os votos de obediência aos preceitos legais da lei mosaica. Olha que interessante. Paulo traz ao nosso ver, principalmente para o judeu que tinha que ficar ligado no que Paulo estava falando, senão ele perdia. Querido, essa metáfora da mulher viúva apresentada no capítulo 7 nos mostra que todos nós estávamos ligados ao conceito da lei e aos cerimoniais enquanto Jesus vivia num corpo humano. Olha que interessante isso aqui. Vou te levar agora numa dimensão que você nunca parou para pensar. Quando Jesus morre, nós somos libertos por Ele e passamos a viver agora o Cristo ressurreto. Então nós estamos agora num casamento espiritual, onde Cristo nos faz nova criatura através de quem? Através da ressurreição. Olha que profundo. Vivemos em constante consagração. Para quê? Para que nós possamos encontrar com Ele nos ares. Essa é a tese. É por isso que nós nos consagramos. Para haver um encontro com Jesus ressurreto. Isso é espiritual, já não é mais carnal. Estávamos ligados, mas não estamos mais ligados. Agora nós estamos ligados à consagração para encontrar com Jesus. Ok? Deve ficar claro assim? Entendeu, Rafael? Entendi. Inclusive no versículo 4 ele fala assim: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Então, Cristo cumpriu a lei para nós. Ele diz aqui, é muito interessante que o texto do senhor, ele diz assim, pertencer, porque para pertencer a outro, saber aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Essa é a base do cristianismo, frutificar para Deus. Frutificar para Deus. Continuar aqui, quem ia falar? Eu toco no irmão Antônio, fica à vontade, meu querido. Acho tão interessante que a lei era aplicada, e nós somos da lei italiana, né? Que era olho por olho, dente por dente. E quando Jesus chega, esse ódio, essa vontade de matar, Jesus fala, tem que amar, né? Tem que contradizer a lei. Por quê? Se eu viver sua lei, é uma coisa, se eu viver sua graça, então as duas tem que ser um casamento, mãozinha dada, andando lado a lado, porque quando eu vivo a lei, eu também vivo a graça. Então é um casamento que tem tudo para dar certo, e o cristão tem que viver esse casamento, porque se for para ele viver somente a lei e não viver a graça, também não adianta. Mas eu estou na graça, mas você tem que cumprir a lei. Qual é a lei nossa hoje? Pagar os compromissos, dia a dia, andar debaixo das leis dos homens, que nós temos que obedecer os homens, né? Mas sabemos que nós temos que andar com a graça, de mãozinha dada com a lei, para nós sermos mais do que vencedores. Tópico número 3, irmão Antônio vai ler isso? Amém. Fala sobre mortos para a lei, fica à vontade, meu. Mortos para a lei. A expressão mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, é entendida pelo intérprete como uma referência à morte de Cristo e à nossa identificação com Ele. O biblista Semarvim observa que Paulo usa a analogia da morte de um cônjuge no casamento para ilustrar a morte do crente para a lei. Pelo fato ele está unido com Cristo. Olha que interessante isso aqui, gente. É interessante essa tese de Paulo, que o termo foi lido pelo pastor Rafael, 7,4, que o termo mortos para a lei, Romanos 7,4, nos leva a entender que não há falha na Torá. Não existe falha na Torá, mas sim em nós mesmos. Olha que interessante. Por quê? Nós precisamos entender que uma pessoa saudável, ela se sai bem em um ambiente fatal para alguém que está doente. A mesma coisa, de igual modo, é a Torá, querido. Ela é benéfica. Por quê? Porque os cristãos a têm como mãe. Logo, nós precisamos entender que nós vivemos por fé. E esse viver por fé agora nos leva além da lei. Olha que interessante. Nós somos o quê? Instrumentos de Deus, que era para ser vivos no Éden, mas nos tornamos mortos. Agora, nós voltamos a Jesus e estamos vivendo controlado por quem? Pelo Espírito.
Antes nós éramos controlados pela raiz pecaminosa. Onde eu acho algo sobre isso? Romanos 7, versículo 6. A sua tradução é uma tradução boa, Rafael. Lê comigo, por favor. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Olha que interessante. Então Paulo mostra que nós arregamos, nós, como diz o tradicionalismo, principalmente o judaísmo, estava arregado à lei, estava circuncidado na lei, gente. Até os dias atuais tem gente que vive a lei, e nós vamos ter um grupo aqui muito forte dos adventistas que pregam a salvação no sábado, arregado à lei, e não entendem de que a graça é abundante sobre a lei. Como diz o irmão Antônio, tem canal, tem de ser um casamento. Você quer falar alguma coisa, meu filho? Eu sei que você está coçando a língua falar alguma coisa, fica à vontade. É o que Paulo deixa bem claro aqui, dentro dessa linha de pensamento, que quando nós aceitamos a Jesus, nós já não vivemos mais sobre esse jugo de pecado. Nós já não vivemos mais presos por essa lei. Porque se nós observarmos todas as dispensações, em todas as épocas, Jesus inaugurou a dispensação que nós chamamos de graça. Uma vida plena com Cristo, onde, se nós observarmos os dois mandamentos principais que Jesus cita, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo, nós seremos cumpridores de toda a lei. Essa que é a nossa dificuldade de entender como chegar a Deus às vezes, porque nós nos preocupamos tanto com a lei ou com pequenos detalhes e nos esquecemos que quando nós aproximamos de Deus verdadeiramente, nós estamos sendo cumpridores de toda a lei, uma vida debaixo da graça, mas cumprindo toda a lei. É verdade, porque quando nós vemos lá em Romanos 8, versículo 1, fala que, portanto, agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que nós entendemos? Que para mim viver a lei, eu tenho que andar com a graça, porque a lei eu tenho que cumprir ela, as leis que os homens plantam, mas entender que a lei foi dada pelo próprio Deus. Mas o homem em si, por ele ser pecaminoso, ele quer mudar alguma coisa, ele quer envolver alguma coisa. Mas se o homem cumprisse realmente, pastor Elias, os mandamentos que Deus colocou e vivesse, se ele vivesse o que Deus mandou, não tinha esse problema todo, não, esse questionamento não. Porque o homem, depois que ele recebeu a graça que é Jesus, não há condenação para ele. O próprio Deus nos fala, mas que Deus obedeça as leis dos homens da mesma forma que obedeça os mandamentos da palavra de Deus. Então, se eu começar a obedecer e viver, porque falar que eu obedeço, mas não vive, não adianta. É o que estão fazendo por aí. Ah, mas tem que obedecer. Mas você está vivendo? Nós temos que, primeiro, nós temos que obedecer, mas também tem que viver. Vou continuar aqui, tópico de número 2, é isso, Adão, ilustrado na analogia da solidariedade da raça, com o pastor Marcos. Contar aqui, querido. De volta ao paraíso. Paulo considerava Adão o cabeça e o representante da humanidade. A sua queda levou todos os homens a caírem com ele. Aqui o objetivo do apóstolo é vincular a desobediência de Adão à humanidade. Adão pecou, logo todos pecaram. Uma leitura cuidadosa das palavras de Paulo em Romanos 7 a 11 mostrará a estreita relação que elas têm com os fatos ocorridos em Gênesis capítulo 3. Por exemplo, a expressão não cobiçarás é uma alusão a Gênesis 3, 1 a 6. Por outro lado, as palavras de Paulo, eu vivi sem lei, Romanos 7, 9, só tem sentido se aplicado na vida de Adão, pois Paulo, como fariseu e judeu que era, vivia a lei desde a infância. Aqui Paulo, como ser humano, se via em Adão. As expressões eu morri e o pecado me enganou ganham
paralelo com Gênesis 2,17 e 3,13. Olha que interessante, o fato de Adão ser o primeiro homem e todos os demais se originarem nele nos mostra que todos nós pecamos. Um termo, a cobiça, gerada em Adão, atingiu a toda a humanidade. Logo, querido, os demais judeus, como Paulo, que cresceu rodeado de cerimônias, rodeado de leis, essa lei, essa cerimônia, gera em Paulo a morte espiritual, assim como em nós, se nós tomarmos cuidado na atualidade. Se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos os crentes cri-cri. E nós passamos a admirar mais a doutrina humana do que a doutrina bíblica. Quantas igrejas até hoje ainda ficam brigando que cristão não deve usar isso, não deve usar aquilo, mas não voltam-se para a Bíblia. Isso aqui nós devemos deixar bem claro, que não é o conteúdo que você está usando. Claro que nós temos que ter decência para ir na casa do Senhor, lógico, mas é o que está por trás da indecência e o que está por trás da decência. Porque às vezes você pode usar a saia lá no pé, mas no entanto sua língua é mais grande que a saia, maior que a saia. E Paulo explica sobre isso, e Paulo mostra que ele se afastou do quesito espiritual. Por quê? Porque ele utilizava a lei para perseguir, para matar. Logo ele vivia a lei que o levou à morte, que o levaria à morte. Entenda que conhecendo Jesus, ele passa a ter vida. Aí nós vamos entender por que Paulo fala que ele conhecia a lei de infância. 2 Timóteo 3, o versículo de número 15, é um texto muito famoso de Paulo. Ele fala sobre esse problema da infância. Querido, nós às vezes por nascermos na igreja, eu não cheguei a nascer na igreja, muita gente por nascer na igreja acha animado. Sim, pode ler, fica à vontade. 2 Timóteo 3,15. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo de Moisés Timóteo chega a dizer isso aí, que desde criança tu sabes. Então, querido, esse é um cuidado que nós temos que ter como cristãos. O cuidado de que, eu tenho 40 anos de cristão, querido. A graça ela se renova todos os dias. E nós precisamos vivê-la todos os dias. E isso é muito interessante. Querem falar algo sobre isso? Mas você sabe o que é isso também? Nós temos que entender que o homem não pode viver o primeiro Adão. Ele está vivendo só o primeiro Adão. O primeiro Adão é o homem da terra, né? E o segundo Adão é Jesus do céu. Então, quando eu comecei a viver o primeiro Adão, fazer as coisas talvez seria tudo errado. Mas quando eu juntei a lei, que eu recebi mais a graça, aí eu entendi que realmente eu sou um cristão. Porque eu entendi que a graça veio para quê? Para complementar, para completar a minha vida. Aí sim, aí eu estou correto. Amém? Amém. Eu vou prosseguir aqui no tópico de número 2, que fala sobre lembrança do Sinai, com o pastor Rafael. Fique à vontade, meu querido. Lembrança do Sinai. Outra razão no entendimento de muitos intérpretes da Bíblia que levou o apóstolo a se ver em Adão na crença judaica de que o primeiro homem viveu os princípios da Torá. Mesmo tendo existido muito antes da sua promulgação no Sinai. De fato, essa é uma crença muito bem documentada na literatura rabina. Filó de Alexandria, filósofo judeu, por exemplo, dizia que a cobiça, pecado praticado por Adão no paraíso, era a raiz de todos os males. Olha, às vezes eu analiso Paulo na metáfora humana e vejo que Paulo estava no meio de cobras e precisava ter muita graça para conquistá-los. Não é? Quando você lê isso, você vê que Paulo ele se enxerga em Adão ao cobiçar a lei, somente para ele. Paulo cobiçou a lei somente para ele, por quê? Ele queria ser o primeiro de todos os judeus, era perseguidor, ele queria cumprir cabalmente o que a lei não mandava, que era o que? Matar. E ao olhar para Adão no Éden, ele se vê enredado pela cobiça do poder. Paulo mostra que com Adão, ele também estava do mesmo jeito. Olha que interessante.
Quantas pessoas, pela cobiça do poder, pela cobiça da cadeira, matam pessoas da igreja? Querido, Paulo se vê desse mesmo jeito. Ele tinha cobiça de conhecer, cobiça de praticar. Esse termo que ele está usando aqui é o viver na lei. Quantas pessoas hoje querem sentar no seu lugar na sala de aula, mas não fazem por merecer? Quantas pessoas querem tomar o cargo de presbítero, o cargo de pastor, e começa a... Eu sempre falo, quem puxa saco, puxa tapete. E começa a fazer totalmente contrário ao que Deus mandou, querido. E Paulo estava nessa mesma situação. Assim como Adão atraído pela árvore, Paulo também estava atraído pela lei. E tem muitas pessoas sendo atraídas por cargos humanos na atualidade. Então Paulo diz que ele estava vivenciando a lei. Agora nós precisamos entender que ao aplicar a lei sobre todos os cristãos, Paulo agora se enxerga na graça. E agora ele passa o quê? Ele se depara com a vida. Através de quem? Através de Jesus. E é interessante que ele começa a enxergar o seu pecado. Romanos 7, 9 e 10. Está em cima, e quem achar pode ler para mim. Romanos 7, 9 e 10. 9 e 10. Isso. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Olha, é uma metáfora, é um paralelo. Paulo tinha vida na lei, que matava, e ele matava. Agora, ele morre na graça. Agora que interessante, ele tinha vida na lei, que era a vida mundana, pregressa, e na graça, ele morre para essa vida. Tem muita gente na atualidade que precisa morrer para algumas leis. E principalmente precisa morrer na conquista de cargos na igreja. Estou falando besteira, ok? Não está correto, Rafael? Correto. No caso, no Romanos 8, no capítulo 3, ele fala assim: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Olha que chega a arrepiar essa palavra aí. Deus o fez. Hoje, nossos dias, as pessoas é que estão querendo fazer a lei deles. Então vocês estão querendo dizer que muitos têm que nascer de novo. É o termo mais apropriado. É mais apropriado, né? Nascer de É novo. o termo mais apropriado na atualidade. Porque se eu não nascer de novo, eu ainda estou debaixo da lei. Só a lei, falta graça. Então, Paulo ele era um desses. Só foi falado assim, né? Que ele vivia no comando da lei, que ele queria ser o cabeça. Hoje, muitos talvez estão dessa mesma forma. Ele está preocupado de ser, né? Si mesmo? Não de ter. De ter e não ser. Não ser, ao contrário. Então, eu quero ser um líder, eu quero ser um pastor. Não quero de que forma? Primeiro, eu tenho que passar pelo preparo. Paulo, ele foi preparado, ele foi encontrado. No momento que Paulo vivia fazendo a lei, talvez não era a lei que Deus nem queria que era a lei, de matar, de perseguir os cristãos. Mas no dia que ele encontrou com Jesus, encontro real, aí o homem mudou. E muitos homens estão precisando ter encontro real com Jesus. Não adianta mostrar uma coisa e ser outra. Porque se o homem, se ele não nascer de novo, nada adianta. Ele apresenta tudo que ele faz aqui para o homem, mas não vale nada. Tudo vai ficar aqui. Você tem que fazer algo com o objetivo de servir somente a Adonai. Só ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas ninguém. Mas o homem, poucos estão entendendo essas coisas. E nós temos que entender. Eu vou seguir tão bom, que eu tenho que seguir. É o tópico de número 3, fala a lei dada a Adão, quem vai ler para mim? É o seu irmão, fica à vontade, meu irmão. Amém. A lei dada a Adão. O fato é que Adão estava debaixo do mandamento, da ordenança da mão de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A intenção do apóstolo é fazer um paralelo entre o paraíso e o Sinai, entre a lei de Moisés e a ordenança que foi dada a Adão. O mandamento que foi dado a Adão para trazer vida e se converteu através da ação da antiga serpente, personificação do diabo, em morte. Da mesma forma, a lei de Moisés,
que foi dada por trazer vida, mas o pecado, como personificação do mal, o transformou em um instrumento de morte. Olha, eu anotei algo aqui, que a árvore do Éden, e eu sei que vocês vão comentar isso aqui, a árvore do Éden ela representava o mandamento de Adonai, ok? Assim como as tábuas da lei dadas a Moisés, ambas elas eram para trazer vida ao povo. Todas elas eram para trazer vida ao povo, a lei era para trazer vida ao povo, mas trouxeram morte, tanto a árvore como também as tábuas de Moisés. Agora, não foram os objetos que estavam contaminados, mas a raiz da cobiça existente no homem. Na atualidade, não são os cargos que estão contaminados, mas aquele que almeja o cargo que está contaminado. Essa é a tese que nós devemos defender e pregar. Então nós chegamos ao conhecimento de que quando nós nos entregamos a Jesus, nós passamos a crescer na fé, conhecendo determinadas áreas de pecado, dos quais ainda nós não estávamos cientes no passado. E por amor a Jesus agora, nós vivemos uma entrega diária, em benefício de quem? Somente de nós? Não, mas em benefício do reino de Deus, do reino de Jesus. Essa é a entrega diária. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade, meu querido. É interessante o que nós vemos aqui, Paulo falando desde o início, desde Adão, e talvez alguém pode dizer assim, mas Adão ainda não vivia pela lei, a lei ainda não havia sido dada por Deus, que nós vemos lá mais à frente através de Moisés no Monte Sinai. Mas o que nós vemos é que o Antigo Testamento mesmo fala sobre isso aí, que a verdadeira lei, ela foi escrita por Deus na tábua do coração de cada um. Verdade. Se a gente observar uma criancinha, por mais inocente que ela é, quando ela faz algo que ela percebe que é errado, ela sai correndo com medo de apanhar e se esconde. Por quê? Porque ela já tem aquela noção do que é certo e do que é errado. É a verdadeira lei que está escrita dentro da tábua do coração de cada um, dentro do coração de cada um, que nós chamamos de consciência. Nós sabemos o que é certo e errado. E esse que é o erro que nós incorremos hoje dentro da igreja. Nós somos pessoas crentes, pessoas servas de Deus, que sabem que estão fazendo errado, mas com desculpa que nós vivemos pela graça, que Deus perdoa, que Jesus perdoa, está fazendo coisas erradas, sabendo que está fazendo errado, porque o que nos acusa mesmo é a nossa consciência, mais do que Satanás, é a nossa própria consciência. Verdade. E como tem gente que está com a consciência pesada na atualidade, não confessa. Confessa e deixa os irmãos. Envergonha a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala lá no livro de Romanos 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. O povo está envergonhando do Evangelho hoje. Estão deixando de falar a palavra de Deus. Muita gente, muito boa colocada, muito bem lembrado. Eu vou continuar aqui no tópico número 3, não é isso? Que fala sobre o cristão ilustrado na analogia entre carne e espírito com o meu querido pastor José Marcos. Fica à vontade, meu querido. A santidade da lei. Um interlocutor atento poderia argumentar que o apóstolo estaria desqualificando a lei, reduzindo-a a algo extremamente mau. Paulo se adianta e responde: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Não há nenhum problema com a lei. A lei é boa e seu propósito também. O problema, portanto, não estava na lei, mas naqueles que se regiam por ela. Como o apóstolo já havia argumentado, o problema estava dentro do homem, no pecado que habitava nele, e não na existência de uma lei externa. Eu queria que você sabesse que Gênesis 6, versículo 5, Gênesis 8, 21, irmão Toninho, 2 Coríntios 5, 15 até o 17. Eu vou falar bem rápido aqui para nós continuarmos. A argumentação de Paulo nesse tópico nos mostra que não existe falha na lei, mas sim em quem a manipula. O fato é que quem a manipula traz consigo a raiz do pecado. Eu já falei isso aqui. Entenda que o termo rabínico, Yetzirah, significa inclinação para o mal. Ele vem dos textos de Gênesis 6, versículo 5, achou bonito?
Você pode ler comigo, por favor? Gênesis 6:5. Isso. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 8:21. Achou, Rafael? 8:21. 8:21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Eu gosto dessa tradução sua, depois você vai ter que ler essa Bíblia de presente, viu? E isso está nos mostrando, querido, que o homem nasce com a raiz do pecado após a queda. Após a queda, ele adquire a raiz do pecado. Então, daí em diante, nasce o homem com a raiz do pecado. É preciso adquirir o quê? Um segundo costume. E qual é o segundo costume? Agora a graça. E nós precisamos entender que, segundo o costume judaico, o termo antes de Yetzat Tov, que significa boa inclinação. Eu vou colocar abaixo dos textos para você colar e levar para a sala todos esses termos em hebraico e grego para você falar em sala. Então entenda, agora essa boa inclinação, ela, para o judeu, a criança de idade de 12 anos, nas meninas, e 13, que é os meninos, eles têm que adquirir essa boa inclinação até essa idade. Tov Yetzer, até os 12 anos e aos 13 anos para o menino, 12 meninas, 13 meninos, eles podem adquirir essa boa inclinação. É por isso que eles ficam arregados no Deuteronômio, dizendo: inculca no pensamento, ao deitar, ao levantar, é bíblico. É isso que você deve entender, eles fazem porque é bíblico. Já nós gentios, nós temos a certeza de que quando nós aceitamos Jesus, nós estamos nos inclinando às bem-aventuranças nessa terra. Onde eu acho algo sobre isso? 2 Coríntios 5, 15 até o 17. 2 Coríntios 5, 15 até o 17. Isso. Assim diz a palavra do Senhor. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 16. Assim que daqui por diante, e ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. E o 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Olha, pode comentar sobre isso, se você está querendo comentar alguma coisa sobre isso aí, pode ficar à vontade. Interessante quando a gente observa aqui falando sobre a lei, e essa lição aqui toda é dentro desse paralelo, desse paradoxo, que na verdade o que nós vemos dentro da finalidade da lei é para que, com a entrada do pecado no mundo, para haver uma certa organização no meio do povo, para que eles pudessem apresentar a Deus não em pecado. Porque o que nós vemos é que quando alguém pecava, a lei dizia que tinha todo um ritual, a pessoa teria que levar um cordeiro, levar uma pomba, tudo. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vamos ver isso aí dentro da lei, para que aquela pessoa pudesse se purificar diante de Deus para apresentar a Ele e Ele receber o sacrifício como aroma suave às suas narinas. E o que nós estamos vendo ou vivendo hoje não é diferente, é a mesma coisa. Pessoas que querem se apresentar diante de Deus, mas que não se preocupa mais com qual sacrifício que ele está levando. Se é um sacrifício que vai agradar a Deus, ou às vezes chegando de qualquer forma diante de Deus. Nós vemos pessoas que às vezes passam por um turbilhão de coisas no seu dia a dia e chega na igreja e não tem a coragem de dobrar o seu joelho para pedir perdão, para apresentar diante de Deus, levando a casa de Deus, a obra de Deus, as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. E o que nós vemos é que, de certa forma, nós estamos agindo,
falando sobre a lei, mas agindo da mesma forma que as pessoas estavam fazendo quando se apresentavam diante de Deus. Eu vejo que então o termo graça não foi o que nós estamos querendo aplicar aqui, é que a graça não, ela deveria ser uma progressão, ela está sendo uma regressão. O homem está perdendo a graça, tornando inválida a nossa qualidade. As trocas entre a teologia da prosperidade e essas demais ocasiões estão fazendo a graça barata. O que Paulo tinha medo de acontecer, está acontecendo agora. Essa é a realidade. Mas o texto fala aqui, no versículo 17, de 2 Coríntios 5,17, que as coisas velho, o homem velho não se passou. Por que muitos ainda estão sendo velho do homem ainda? Falta o quê? Ressuscitando os Falta, mortos. você falta conversão. Não é? Essa é a porque, realidade. na verdade, Essa é eu era o velho homem. O velho homem fazia tudo que não prestava. Ele só fala que matava, roubava, mentia, pagava. Mas na realidade, Antônio, não é nem nessa questão que quando a igreja enxerga um velho homem em alguém cristão, ela sabe que ele não é convertido. O problema é quando enxerga um homem cheio de santidade, na realidade ele não é a santidade. Pois é. Então está iludindo a quem convencer a quem. Essa é a preocupação de Paulo, que Paulo tinha com os judeus e com os gentios também nessa época. Essa é a preocupação. E é uma realidade nossa hoje que você acabou de falar. Às vezes você se espelha, de certa forma, em alguém que prega, que canta, alguém que para você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e que quando você conhece aquela pessoa, você acaba se decepcionando, vendo que não é nada daquilo que você imaginava. Melhor que você nem tivesse conhecido aquela pessoa no seu convívio social. O tópico de número 2, o subtópico número 2, a malignidade da carne. Não há dúvida de que todo cristão entende bem essas palavras de Paulo em Romanos 7, 22 e 23. Essas palavras revelam o conflito entre a nossa nova natureza em Cristo e o velho homem residente em nós. É a guerra entre a carne e o espírito, a quem essas palavras de Paulo se destinam. O contexto parece não deixar dúvida de que Paulo não tinha em mente os crentes que, pelo fato de serem cristãos, acreditavam que poderiam viver vitoriosamente sem o Espírito Santo. Embora Paulo tenha deixado para tratar sobre o Espírito Santo no capítulo 8 de Romanos, ele já chama aqui a atenção para viver em novidade de espírito, como forma de vencer as inclinações da carne. Então Paulo vai apresentar em Romanos 7,14, Paulo chega a dizer: eu sou carnal, ou eu sou débil. Paulo usa com frequência os termos carne, carnal, em oposição ao espírito, espiritual. Nós podemos entender que eles podem designar diversas coisas na realidade. Principalmente que, em geral, o termo carne, ele aplicado ao ser humano, não designa somente a parte dele, a não ser que toda pessoa, nesse ponto de vista, tem uma debilidade física ou moral. Quando Paulo fala o termo carne, Paulo está se referindo à criatura no original, desde Adão. Romanos 7,5, se alguém puder ler para mim, há um texto muito famoso, está em cima aqui, Rafa, com vontade. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Olha que interessante, então Paulo vai nos dizer que essa palavra ela nos leva a designar que nós estávamos caídos no conceito moral. Todos nós estávamos caídos, tínhamos uma tendência à malignidade. Gálatas 5, 16, 21 tem um texto que vai explicar bem isso aqui, querido. Olha que interessante, vai falar sobre os frutos da carne. E esses frutos são gerados em quem? São gerados no homem que ainda tem uma tendência no velho homem, na velha criatura. E essa tendência dela não deve existir em nós cristãos. Isso que Paulo está falando. Não deve existir em nós cristãos. Por quê? Nós cristãos, nós fomos sepultados para a lei com Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele traz novidade de vida e nos mostra a graça quando nós aceitamos. Então temos que viver frutos do Espírito. Isso que você deve entender e levar principalmente na tabelinha os frutos da carne. Achou Gálatas 5, 16? Isso. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí pode continuar, para continuar 17, sim.
Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Pode continuar, sim, pode continuar. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que o que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que interessante. Quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todas essas perversões é uma inclinação da carne. E eu tenho que ter muito cuidado com isso. O velho homem ainda está sempre transparecer sobre a graça. Tem que estar sempre renovando. Sempre renovando. O próprio Jesus falou lá em Mateus 26, vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Rafael, eu estava caçando essa palavra aqui, Rafael. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. É Mateus 26:41. 26:41. Mateus 26:41. Ok. Eu vou utilizar isso daqui a pouco, você me lembrou aqui. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, fala a velha natureza. Quem vai ler para mim? Sim. A velha natureza? É irmão Antônio? Rafael? Fica à vontade, Rafael. A velha natureza. Na antiga natureza está constantemente tentando rebelar-se contra Deus. Não temos como lutar contra o pecado usando a nossa força. O Espírito Santo, que habita em nós, ajuda-nos a vencer a velha natureza. Olha, agora eu vou usar seu texto, viu? Eu já anotei aqui, eu vou usar o texto que você citou, que eu já anotei aqui no computador. Me repete para mim, Mateus 26:41 fala o quê? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entenda uma coisa. Esta afirmação feita por Mateus e falada pelo meu querido Rafael aqui, nos mostra que ela é feita pelo próprio Jesus, essa afirmação. Jesus próprio. O próprio Jesus está falando no texto de Mateus. Ela nos mostra que nós não temos como vencer as inclinações da carne. Ou seja, eu, Elias, vocês aqui da bancada, nós pastores, nós não temos como vencer a inclinação da carne contra o Espírito por nós mesmos. Não há como nós vencermos por nós mesmos. Agora, o que precisamos entender é que para combater a raiz do pecado, nós precisamos clamar o sangue de Jesus. Precisamos ter o Espírito Santo em nossas vidas. Aqui entra algo profundo. Nós precisamos, Rafael, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é o lema. Por quê? Porque sem Jesus é impossível vencermos a raiz do pecado. Quando nós conhecemos Jesus, não existe quem possa nos separar dele. Aí é por isso que diz o texto de Romanos 8, o versículo 36 ao 39, quem poderá nos separar do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Quando nós nos entregamos a Ele, essas pequenas falhas do velho homem vão sendo liquidadas. Vai incomodar, continuar incomodando? Vai. Mas nós temos certeza que nós temos vida em Jesus. Ok, querido? É engraçado que isso que você falou, desse ponto de vista, que mesmo quando você aceita Jesus, esse é um dualismo, é uma realidade que você vai enfrentar durante a sua caminhada. É o que Paulo está falando aí, que às vezes o medo dele de às vezes fazer coisas que não agradam a Deus, é uma realidade nossa. Eu costumo dizer que é como você ter duas plantinhas no seu jardim, que você está ali cuidando delas, essa dualidade entre espírito e carne. A que você rega mais é a que vai desenvolver mais rápido, a que vai crescer. Se você alimenta mais o espírito com oração, jejum, estudando a palavra de Deus, o espírito vai sobressair sobre a carne. Mas se você não busca a Deus e alimenta mais a sua carne, a carne vai dominar o espírito. Essa é uma realidade que nós vivemos. Aí você vai começar a fazer coisas que com certeza não vai deixar fora do plano de Deus. Mas aí o pastor Rafael foi feliz nessa colocação do texto, Mateus 41, Mateus 26, 41.
Ô pastor, eu caí, eu errei e estou precisando de oração. Você errou porque você não vigiou. Se não vigiar e nem orar, primeiro, o crente tem que estar sempre em oração e vigiando, para ele não cair nessas tentações. Se não fizer isso, você está arrasado. Eu vou continuar aqui no tópico, já concluindo, acabando o tópico número 3, a conclusão com o pastor Antônio. Fica à vontade, meu querido. Amém. Conclusão. Mesmo vivendo debaixo da graça, o crente experimenta o conflito entre sua antiga natureza e sua nova vida em Cristo. Como viver uma nova vida nova? Se a velha vida ainda continua querendo ocupar seu antigo espaço, a resposta do crente está na compreensão de que a solução a esse conflito está em responder positivamente à nova vida espiritual, depender inteiramente da graça de Deus. A conclusão aqui, eu acho tão interessante que é uma luta espiritual, a carne e o espírito. A carne está sempre querendo as coisas do bem-estar desse mundo da vida. Mas o espírito está lutando para não se perder. Porque é uma luta espiritual, irmãos. O crente ele tem que viver todo dia lutando para conseguir vencer as coisas ruins. Porque a carne ela está indo para quem? Para o pecado. Ela apresentou, ela está indo. Mas é o espírito. Por que o espírito? Porque o espírito nunca vai pecar. Porque o espírito é de Deus. E é ela que nos dá aquela forma de nós evitar que nós caímos no perigo. Por que o texto nos fala que nós temos que orar e vigiar? Porque quando nós vamos orar e estamos vigiando, por mais que a carne está querendo, mas o espírito está ali lutando, não vai, e por isso que nós somos felizes de ter ouvido o Espírito de Deus. Engraçado é que, diante de tudo que nós debatemos aqui nessa lição, o que fica bem claro, o que precisa ficar bem claro é que evangelho é transformação de vida. Se nós professamos essa fé, mas não há uma transformação, nós estamos no evangelho, mas o evangelho ainda não está em nós. Nós precisamos, se continuamos com as velhas práticas, com aquela velha natureza, nós precisamos ter um verdadeiro encontro com Jesus, porque ainda não aconteceu. Rafael, considerações? Fica à vontade. Eu quero agradecer pelo momento em que passamos juntos aqui aprendendo, mais uma vez, dessa lição tão importante que vai edificar as nossas vidas, vai abrir a nossa mente sobre o que é lei e o que é graça. Que todos possam meditar bastante, estude essa lição, coma bastante essa lição, que você vai crescer espiritualmente entre todos os povos dessa terra. Amém? Eu me despeço, senhores, com um texto de Romanos 8, 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Querido, jejue, ore. Esse trimestre nós estamos jejuando, nós estamos indo para a escola bíblica jejuando. Então, não se esqueça de jejuar nesse trimestre em prol da escola bíblica dominical e ter uma excelente aula. Shalom, Adonai.